Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal! Gente, vamos falar um pouquinho. Eu li um texto essa semana de uma amiga minha, lá de Goiânia, da Carla. E eu até perguntei, você me autoriza a falar um pouco sobre esse texto? Ela me autorizou. E aí eu resolvi trazer esse tema para essa live de hoje. Porque eu achei de extrema importância a gente falar sobre isso. Eu já falei uma vez, eu não me lembro se foi numa live, mas acho que foi no meu canal do YouTube. Para quem não conhece, gente, eu tenho um canal no YouTube. Acessa lá, procura Fabiana Mois, que você vai achar. E lá eu falei sobre prosperidade, sobre vida que a gente leva de escassez ou de abundância. E tudo isso tem a ver, sim, com o processo de emagrecimento. Tudo isso tem a ver. E esse texto que a Carla trouxe, né, pra gente é falando justamente sobre essa confraternização do final do ano. Como a gente passa com a nossa família, porque durante muitos e muitos meses do ano a gente passa falando mal de cunhada, de primo, brigando, se metendo na vida do outro, dando pitaco que não tem que dar. Mas eu só tô falando pro seu bem. Não, não tá falando pro bem, né? A gente sabe. E as outras pessoas também fazem isso com a gente. Porque a gente permite, a gente vai falar sobre isso. Então a gente fica o ano inteiro nesse desgaste emocional e não entendendo que cada um tem os seus problemas, cada um tem o seu tipo, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, e a gente passa o ano todo querendo moldar essa família, esses parentes, dentro dos nossos moldes, e aí a gente acaba julgando, a gente acaba brigando, a gente acaba se desgastando. Aí chega no final do ano, foto para Instagram ver, todo mundo rindo, brincando, faz aquela pose linda de foto. Quando acabou de tirar foto, faz assim, ó, vup, cada um para um lado, senta na mesa, não senta na mesa, começa a comer, beber, dança e acaba depois até tendo discussão no fim de festa. Alguém conhece uma história parecida com essa? Né? Bom dia, Marcela. E aí, o que eu quero trazer nesse assunto? O que isso tem a ver com emagrecimento? O que isso tem a ver com tudo isso que a Fabiana fala? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque, como eu sempre digo aqui, o emagrecimento é simplesmente a ponta do iceberg. O emagrecimento aqui é a consequência de um todo. Fernando, meu amigo, é a consequência de um todo. Se eu levo uma vida me metendo na vida do outro, que eu não tenho nada a ver com a vida do outro, mas eu quero que o outro se molde com o que eu acho que tenha que ser. Se eu passo um ano, né, inteiro julgando o outro o tempo todo, isso quer dizer que eu sou uma pessoa extremamente crítica com o outro e acabo sendo comigo. Se eu passo o meu ano inteiro falando mal do outro, eu estou o quê? Fazendo o que comigo? Se eu falo que tudo é emoção, gente, tudo é emoção, tudo é sentimento, tudo é vibração. Se eu falo que tudo é vibração, se eu estou o tempo todo falando mal do outro, brigando com o outro, discutindo com o outro, o que eu estou fazendo no meu campo vibracional? Caindo. E aí o que eu faço quando eu caio, quando a minha vibração cai, quando eu fico chateada, quando eu fico pau da vida? O que acontece comigo? Como? Porque eu preciso compensar essas coisas estranhas que eu sinto com alguma coisa que me dê prazer imediato. Que vai ser o quê? A comida.
Então, o que eu venho trazer aqui para essa live de hoje é realmente esse olhar que a gente precisa ter com o que a gente vem fazendo, o que a gente vem falando, como é que a gente vem agindo durante o ano. Para não chegar agora em dezembro, ter somente uma selfie com a família de família feliz, família margarina. E vamos combinar, a margarina faz mal pra caramba pra saúde, né? Então nem foto de família margarina merece, porque ainda faz mal. Entende? Então a gente passa às vezes o ano inteiro discutindo, brigando, se maltratando. Gente, eu conheço pessoas que, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu conheço uma pessoa que eu até brinco, eu falo assim, menina, sai desse quintal. Sai desse quintal. Ela já saiu de lá, ela não mora mais lá. Sabe aquelas casas, sabe quintal? Tem o quintal e tem assim, a casa da mãe. Aí a mãe teve os filhos, e aí os filhos foram se casando e foi o quintal grande, vai fazendo várias casas. Isso é a coisa mais comum que tem aqui no Brasil. Então você fica num quintal com várias casas. Então ali aquele quintalzão serve de uma servidão. E aí fica as crianças brincando, família, mas aí junta ali cunhada, cunhado, sobrinha, sobrinho, enfim, aí junta aquilo tudo e às vezes é uma fofocaiada, é uma confusão, é uma falação de mal um com o outro. E aí eu fico brincando com ela. Ela saiu desse quintal, ela saiu de lá porque ela casou e aí o marido dela já tinha uma outra casa relativamente perto da casa da mãe. Ela saiu de lá. Mas você acredita que o quintal não sai dela? Ela vai lá só... Eu fico brincando, menino, só vai pra arranjar confusão. Arranjar confusão que eu falo assim, pra se meter numa coisa que não é mais sua, não te pertence. Porque parece que quer... assim, a gente é tão viciado, a gente acaba se viciando tanto em querer ajustar a vida do outro, em querer colocar o outro no molde que eu decidi ser o meu melhor molde. Gente, isso aqui só cabe em mim, talvez uma outra pessoa, mas isso aqui é meu molde, meu corpo. Às vezes, se eu emprestar esse body para uma outra pessoa, não vai ficar legal, vai ficar estranho, vai ficar apertado, vai ficar folgado, vai ficar feio. É a mesma coisa que a gente quer fazer com o outro. A gente acha que a gente tem que moldar o outro com a nossa vida. Não, não tem. A gente não precisa. Cada um tem a sua vida. Cada um tem o seu biotipo. O seu biotipo que eu falo é de vida, de essência. E aí todas as vezes que eu estou querendo moldar o outro, eu estou me sabotando. Porque eu vou ficar pau da vida, eu vou ficar irritada, eu vou ficar chateada. Aí você vai para casa e acaba discutindo com seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, ou com quem estiver perto, no trabalho, seja lá com quem for, porque você não consegue discutir lá, porque você está mal resolvida lá. E aí você vai querer compensar. E todas as vezes que a gente quer compensar, a gente quer o quê? Se maltratar. A gente se maltrata todas as vezes. Que a gente quer compensar. Tá fazendo sentido isso para vocês? Quantas vezes o nosso crítico, eu falei dos sabotadores semana passada, e hoje é quase uma continuação. Porque hoje eu tô falando do crítico. Porque a gente passa um ano inteiro criticando tudo e todo mundo, julgando tudo e todo mundo, para final do ano fazer aquela foto linda de final de ano. Que tal agora começar a perceber e a entender que eu não mudo ninguém. Quantas pessoas vivem num relacionamento achando, até um relacionamento doentio, oi Cacá, até um relacionamento doentio, problemático, achando que não, eu vou mudar o outro. Ele vai mudar ou ela vai mudar. Eu vou conseguir fazer ele mudar.
e você se anula completamente, você desperdiça a coisa mais divina que você tem, que é a sua vida. Porque eu vou repetir aqui, eu sempre falo, a vida não vai te esperar, ela vai. E quando a gente percebe, a gente está em frente ao espelho, se maltratando, percebendo que a nossa saúde foi pro saco, que a nossa vida passou, porque ela voa, porque ela não espera, e você ainda continua criticando o outro, ou achando que o outro ainda vai mudar. E quem na realidade deveria mudar é você com você. Foi isso que eu precisei fazer comigo. Tá fazendo sentido isso? É isso que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar na live de hoje. O quanto que a gente vem se maltratando, porque criticar o outro, se criticar a circunstância, que é o sabotador também. Eu fico brincando que o crítico é o chefe da gangue de todos aqueles sabotadores que nós falamos semana passada. Quem não assistiu a live da semana passada, gente, vale a pena assistir. Tá até no YouTube, tá no meu canal lá. E lá também tem muita coisa legal. Procura Fabiana Mois. E lá a gente fala sobre esses sabotadores, que é o prestativo, hipervigilante, hiperracional, enfim, todos eles lá. Vítima, enfim. E só que hoje eu tô falando do crítico. Que ele, eu fico brincando, que é o chefe de todos os outros. Porque todas as vezes que a gente fica criticando tudo, a gente está o quê? Quando a gente se critica, a gente tá com o quê? Aquele chicotinho pesado, né, que eu falo, né? E tá, ó, se batendo o tempo todo. Vai na frente do espelho e se bate. Tá vendo? Bem feito. Você não consegue. Mais uma vez você comeu demais, você é fraca. É assim que a gente fala com a gente. Eu sei, eu já falei muito isso comigo. Bem feito. Você não consegue ter pulso com você. Você é burra. Nossa. A gente só sabe falar isso diante do espelho, né? E aí você tá potencializando o quê? A sua energia lá embaixo. Aí ou então também tem aquele crítico, que é o da família que eu tava falando. Vai criticar o dia inteiro o outro. Olha o dedo aqui apontado ó, pro outro o tempo todo. Mas esquece que tem os outros dedinhos apontados pra si, né? Gente, o que te incomoda no outro, isso eu aprendi. O que incomoda a gente no outro é porque tem alguma coisa aqui que a gente precisa limpar. Ou que a gente precisa olhar. Porque se o outro não me incomoda, ele pode, de repente, tipo assim, caraca, você não viu o que fulano fez, o que fulano falou, ou como ele agiu? Eu falo assim, vi. E aí? Não me fala nada, mas se o outro ficou pau da vida, é porque tem alguma coisa nele que incomodou nele. Aí ele tem que limpar isso, tem que tratar isso. Então, se me incomoda, se alguém faz alguma coisa que me incomoda, eu falo, opa, o que está acontecendo aqui dentro que está me incomodando? Por que eu fiquei tão ofendida, ou tão chateada, ou tão pau da vida com o que o outro falou, ou fez com uma outra pessoa que não tem, às vezes, nem nada a ver comigo, mas eu vou lá e tomo as dores. Não tem esse termo? Eu vou tomar as dores. Por quê? O que será que está acontecendo? Aí eu fico brincando, né? Vamos olhar para dentro. Ao invés de criticar. Percebe? Ou então a gente também critica a situação externa. Aí já não é a outra pessoa. A gente vai te criticar o quê? O trabalho em si, a sociedade, o país. Gente, eu conheço pessoas que falam que, assim, abriu a boca, só tá falando mal do Brasil. Só fala mal do Brasil. Fala mal de tudo.
Aí eu fico olhando, fico pensando assim, caramba. Primeiro, minha pergunta, né? O que você está fazendo aqui ainda, né? Já que esse país aqui é tão ruim, tão horrível, como você disse. A primeira pergunta é, o que você está fazendo aqui? Aí a segunda pergunta é, será que o Brasil é tão ruim assim? Ou foi a pessoa que não fez a oportunidade dela de fazer o mundo dela melhor? Aí fica esperando que o externo faça. Claro que, como a gente paga impostos, é óbvio, a nossa taxa de imposto é muito alta. Claro que a gente quer uma saúde boa, uma segurança boa, claro, ruas asfaltadas, saneamento básico, é óbvio, gente, é óbvio, pelo amor de Deus, não é isso. Mas todas as vezes que eu só fico criticando o externo e não ajo, não tiro minha bundinha da cadeira, eu estou me acomodando e estou me maltratando, porque eu acho, é assim mesmo. Aí eu fico mal-humorada, eu fico irritada, fico discutindo política, fico discutindo tudo com todo mundo, fico irritada, me maltrato. E como é que eu vou me maltratar? Achando que tá se fazendo bem, né? Que é o quê? Comendo. Gente, vocês conseguem perceber como o emagrecimento é muito além do que só comer? O emagrecimento começa no nosso comportamento, começa de como eu vou agir, como eu ajo com o outro, comigo e com a sociedade. Consegue perceber essa diferença? Não é só ir ali saber se eu vou comer uma fruta ou se eu vou comer um pão. É isso. É isso que eu falo com vocês. É isso que eu quero o tempo todo estar podendo entrar em cada um de vocês e falar. Porque essa semana eu abri caixinha de perguntas. O que teve de perguntas de pessoas falando que quer emagrecer rápido, que tá fazendo jejum, que não sei o que. Eu falo, gente, para! Aqui neste canal, aqui no Fabiana, quem me segue aqui vai entender que não vai ser esse tipo de situação que vá de forma definitiva te emagrecer. Porque enquanto a gente faz esse tal desse jejum, enquanto a gente faz dieta da proteína, enquanto outra pessoa perguntou sobre quitossana, sobre espirulina, sobre sei lá o que, enquanto eu estiver tomando ou fazendo todas esses troços que eu já fiz, tudo isso e um pouco mais, mas eu não estiver olhando de como eu estou cuidando com a minha família, comigo e com a situação externa, enquanto eu não tiver esse olhar, não adianta. Por quê? Porque se eu discuto com meu parente, se eu falo mal do meu parente, se eu estou numa situação que eu acho que o outro vai mudar, e aí eu vou me deixando de lado, ou se eu estou numa situação que eu me coloco como vítima, tipo, não, mas a sociedade, o mundo tem que resolver para que eu possa prosseguir. Enquanto eu estiver agindo dessa forma, não tendo as rédeas da minha vida, me colocando em primeiro lugar, me olhando com carinho, sabendo o que realmente é bom para mim, sabendo impor a minha energia, trabalhar a minha energia no bem, no amor, conectada comigo, com a minha essência, no voltar para casa. Enquanto eu não fizer isso, não vai ter jejum, proteínas, espirulinas, azinas, qualquer ina da vida, nem bariátrica, que vai manter magra. Ela pode até te emagrecer no primeiro momento, mas vem o efeito rebote, você vai voltar a engordar. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Porque eu falo e repito, eu já tive este peso que eu tenho hoje, nas palestras eu mostro em foto. Mais de uma vez. Por que eu voltava a engordar? Vergonha na cara? Não, não era vergonha na cara. Falta de vergonha na cara, que a gente ouve muitas vezes falando isso, né? As pessoas falam, ela engordou porque é falta de vergonha na cara. Não, não é.
Não foi falta de vergonha na cara. Foi falta de eu me conhecer. Foi falta de eu me amar. Foi falta de eu me acolher. Foi falta de eu olhar e saber que eu não consigo mudar a vida do outro. Eu não consigo transformar a vida do outro. Eu consigo mudar e transformar a minha vida, a minha reconexão comigo. Eu consigo voltar para casa. Aí quando eu faço tudo isso, aí eu até respondi na caixinha de pergunta. Eu não sou nutricionista e repito. Mas se você tiver uma estratégia para poder emagrecer, você faz essa estratégia. Mas aí você vai começar a comer de forma carinhosa com você. Você vai fazer com que o alimento sirva somente para o que o alimento serve, para te alimentar, alimentar o seu corpo, te dar energia e não alimentar as suas frustrações, as suas dores, as suas ansiedades. Porque o alimento para mim era isso. Eu pegava o alimento, sabe quando a gente faz, alguém já viu alguém virando massa para poder pôr azulejo? Alguém já viu isso? Ou até pôr tijolo, enfim. Você vai virando aquela massa, né? Então, o alimento para mim era aquela massa cinza. Aí eu pegava aquelas colheres quase de pedreiro mesmo, tá? Tô dando aqui só uma figurativa, e enfiava na boca aquilo que eu queria o quê? Tapar um buraco, uma coisa que tinha aqui dentro que eu não sabia o que era. Então, eu comia o tempo todo. Por quê? Porque eu queria o quê? Tampar alguma coisa, porque eu queria mudar meu irmão, queria mudar minha mãe, queria mudar meu marido, queria mudar meu pai, queria mudar meus amigos, eu queria mudar todo mundo. Opa, peraí. Eu não tenho que mudar ninguém. Eu tenho que mudar a minha percepção desse olhar. Aí eu volto. Aí eu crio aquele gancho do opa, virei a chave, já sei como é que é. Sou eu, não é o outro. Aí eu consigo emagrecer, me cuidar, me olhar, me enxergar como um todo e não usar mais do alimento como válvula de escape para uma coisa que eu não sei mais resolver. E aí eu consigo tirar foto agora do final do ano, não com família bonitinha. A gente já consegue tirar foto agora sabendo da essência, sabendo de todo mundo era da forma que é. Então é isso que eu quero deixar nessa live de hoje. Como é que a gente vem tratando os outros durante o ano? Como é que você vem se tratando durante o ano? Como é que você vem olhando o todo durante o ano e se colocando dentro disso? Será se você se coloca como pilar de que tem que mudar tudo e todos e com isso você se maltrata? Gente, existe dentro da nossa cabeça eu fico brincando, ela é tão doida, eu brinco, nossa cabeça é louca, né? Mas eu adoro essa loucura dela, porque isso aqui faz a gente ser também, se transformar em um ser assim, incrível, de você se olhar e falar assim, opa, tá querendo me enrolar, né? Eu fico brincando assim comigo, tá querendo me enrolar, né? Mas a nossa cabeça é tão doida que tem pessoas que, como querem realmente proteger, é que eu falo, quer cuidar, quer proteger, quer transformar, né? Quer ficar tomando conta de tudo, essa pessoa acaba engordando muito. Por quê? Porque a figura, tá? A figura de fortaleza, de ser forte, ela tem que estar grande. Porque na cabeça dela, se ela tiver magra, ela não vai ter força para ser o que ela é. Então ela tem que estar grande, forte.
E muitas pessoas engordam por causa disso. Porque para ser forte, para aguentar o tranco, tem que estar grande. Isso tem estudo sobre isso já. Então a gente precisa olhar isso. Por isso que eu falo. É um olhar muito minucioso do que uma simples dieta. É uma reeducação alimentar, sim. É mexer o corpinho, sim, mas é muito além disso. Muito além disso. Porque mexer o corpinho em dieta eu já fiz várias, né? Mas voltava a engordar, o que adianta? Então começa a olhar como você vem lidando, sim, gente, com seus parentes, com seus familiares, com as pessoas de dentro da sua casa. Dê o espaço que tem que dar, dê a liberdade que tem que dar, porque cada um é um ser único, a gente não muda ninguém. A gente não tem que julgar a vida de ninguém. Para fazer agora do final do ano aquela reunião que você tá pau da vida. Gente, meu telefone tá tocando. Olha que louco. É mole. Meu telefone tá tocando. A gente não pode usar essa... Até sair aqui do prumo. Gente, desculpa. Peraí, vamos voltar. Eu tava falando sobre... Tá. O que acontece? A gente não pode deixar essa reunião do final do ano fazer com que a gente pegue tudo isso e fale assim, tá vendo? Mas esse ano eu falei que você fez isso, bem feito, mas você fez isso porque não sei o que lá. Não, porque como eu volto a dizer, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas escolhas. Não cabe a nós querer mudar a vida do outro ou querer achar que a gente vai transformar a vida do outro. Porque todas as vezes que a gente está agindo dessa forma, a gente está esquecendo de si, se deixando para trás. Então essa é minha live de hoje. Olhe para si, cuide de si. O outro, ele tem o livre-arbítrio dele. O que você pode fazer assim de mais bacana é simplesmente às vezes também só ouvir, tá? Ouvir. Mas também isso se não te atrapalhar. Porque às vezes a pessoa também quer falar tanto que te suga o seu tempo precioso. E aí, cuide-se. Cuide-se. Volta para casa. Volta para você. Deixa o outro. Cuide de você com carinho, com amor, com respeito, com generosidade. Experimente essa semana tirar todos os dias 5, 6 minutinhos para você. Para você tomar um banho gostoso, para você se olhar com carinho, para você se alongar, para você se amar. Há quanto tempo, de repente, você não cuida das suas unhas, você não faz um corte no cabelo, você às vezes não passa nenhum creme no rosto. Ou quando passa, né, pega assim, faz assim de uma vez só e pronto, acabou, vai. Mas às vezes a gente tem tempo de ficar lá falando do outro, querendo ajeitar a vida do outro. A gente nem sabe se o outro quer ou não, e também vamos combinar, ele tem que saber agir. E a gente não faz o mínimo com a gente. Então pensa nisso, volta para casa, volta para você. Faça desse finalzinho do ano o seu melhor final de ano. Começando a se respeitar, a se valorizar. E a gente consegue começar, sim, a gente começa, né? Naqueles primeiros passos. É o que, gente? Aqui, ó, mão aqui. Aquela respiração que eu sempre faço no final da live. Que é assim, fechar os olhos calmamente
pôr a mão no coração, sentir no seu coração que é a sua vida pulsando. Gente, vocês não têm noção do poder figurativo que é isso aqui. Como uma coisa tão simples, é tão forte, é você pegar as suas mãos, pôr no seu coração. Que poder que isso tem. Que você sente a sua vida pulsar aqui, a sua vida pulsar aqui. Olha que poder é isso. Sente, respira. Acalma. Percebeu que está falando muito do outro? Percebeu que está querendo cuidar muito da vida do outro? Percebeu que está reclamando muito de tudo? Parou. Fala seu nome, diz: eu tô no meu controle. Eu cuido de mim. Eu sou a pessoa mais importante. É a minha vida que eu tenho que olhar. É a minha vida que eu tenho que cuidar. Eu que tenho que ser generosa comigo. Eu que tenho que me transformar num ser melhor a cada dia, porque eu sou merecedora de tudo que é bom e belo nesse mundo. Repete isso para você várias vezes durante o dia. Fecha seus olhos e faça isso. Pense nisso. Pense nisso com carinho. Cuide de você com carinho, com amor, com respeito. Respeitar o próximo não é julgar e criticar. Respeite a escolha do próximo. Lembre-se do livre-arbítrio e faça do seu livre-arbítrio a sua melhor vida, olhando para si, cuidando de si, se respeitando como ser divino que você é. Pensa nisso com carinho, tá bom? Gratidão por mais esse Café com Fabi. Segunda-feira que vem estaremos juntas novamente. Muito, muito, muito obrigada pela sua atenção. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, pessoal.